Entre o discreto estalar das elegantes poltronas de couro, o tilintar do cristal, o suave farfalhar do Times nos clubes masculinos de Pall Mall, estão estranhas peças antigas que nem os membros mais antigos sabem identificar. A banqueta forrada de veludo com borlas, para gota, debaixo da confortável poltrona do clube, permitia ao dedo grande do pé, enfaixado e tão sensível que o zumbido de uma mosca era antecipado com alarme, ser mantido abençoadamente na horizontal. Muitas doenças têm clubes, com endereços e telefones, desde os alcoólatras anônimos e tratamento da artrite até as doenças venéreas. Algumas doenças crônicas se transformaram em clubes informais, uma camaradagem entre os membros para compensar o triste fato de não haver tratamento para elas. No começo do século XX, os sanatórios para tuberculosos nos Alpes suíços ofereciam a camaradagem do refeitório militar durante a guerra, com um índice de mortalidade bastante inquietante. A gota era a doença própria dos clubes de cavalheiros. Suas vítimas, homens claudicantes com pé enfaixado, de muletas, gordos, corados, mal-humorados e imponentes, inflamavam a imaginação de Gil Rey, Rowlandson e de todos os cartunistas, como as juntas dos seus próprios dedos grandes do pé. Era uma zombaria mal orientada. Sir Thomas Browne descobriu, em meados do século XVII, que quantos homens famosos, imperadores e pessoas cultas são exemplos dessa doença, provando que não é uma doença de tolos, mas de homens sensatos e de valor. 6 admiráveis vítimas dessa doença histórica. Byron, a gota que enferruja as juntas aristocráticas. W.S. Gilbert, um gosto pela bebida, combinado com a gota, o havia curvado para sempre. Jaroslav Haxen, o bom soldado Suvek. O coronel se transformou, depois de um ataque de gota, de um cordeiro pacífico num tigre feroz. Ele rugia com a voz terrível de um homem assado lentamente num espeto. Saiam todos. Tragam-se um revólver. Sidney Smith, humorista. Observo que a gota ama ancestrais e genealogia. São necessárias 5 ou 6 gerações de cavalheiros ou nobres para dar a ela a força máxima. James Thompson, poeta. A gota insone aqui contra os cantos dos galos. Um lobo agora o mastiga. Agora uma serpente o pica. Anthony Trollope. Velhos cavaleiros geralmente são mal-humorados. A gota e aquela outra coisa, vocês sabem. A gota é sem dúvida uma doença dos literatos. Havia gota nos esqueletos do Tino 3 depois de Cristo. Nos Cotswolds, os romanos engoliam a propensão para a gota com o chumbo dos seus copos de vinho. Os pobres raramente têm gota, observava o The Heaven of Heart em 1584. Isso porque os pobres viviam de pão de cevada e queijo, ao passo que a classe dos gotosos comia proteína, que contribuía para a doença. O vinho do Porto acendia o pavio. Thomas Sydenham escreveu o Tratado sobre a Gota em 1863, onde diz: a vítima vai para a cama e dorme com boa saúde. Mais ou menos às 2 da manhã é acordada por uma dor forte no dedo grande do pé. É tão acentuada a sensibilidade da parte afetada que não suporta o peso das cobertas nem a vibração de passos no chão do quarto. A noite é passada em tortura e insônia. O médico escreveu com tanta percepção clínica porque sofria horrivelmente de gota também. Sydenham, de Wilford Geigle, em Dorset, descreveu graficamente todas as doenças. A Coreia de Sydenham, a dança de São Vito, nas crianças infectadas por estreptococcus, foi um dos seus originais.
Ele notou a diferença entre o sarampo e a escarlatina. O sarampo geralmente ataca crianças, inquietação, sede, falta de apetite, língua esbranquiçada, mas não seca. E no quarto dia aparecem no rosto e na testa pequenas manchas vermelhas, como picadas de mosquitos. Língua esbranquiçada? Talvez Sydenham tenha notado também os pontos brancos na boca, que permitem um diagnóstico precoce. 2 séculos antes, de Henry Copley, do Hospital Monte Sinai, em Nova York. Sydenham é chamado de Hipócrates inglês, porque ele eliminou as teorias, o misticismo e a magia que infestavam a medicina daquele tempo. Reviveu a ideia de Hipócrates, de tratar o paciente na própria cama, por causa do que ele via e o que sabia. Ele preferia Dom Quixote aos livros de medicina. Além disso, possuía o supremo dom clínico de reconhecer quando podia fazer o melhor possível por um paciente e para sua reputação, simplesmente não fazendo coisa alguma. Seu ardente pupilo foi o médico pirata Thomas Dover, que contraiu varíola e tratou a febre com o método de Sydenham, de quarto frio, ar fresco, nada de cobertas e 12 garrafas de cerveja fraca a cada 24 horas. Ele distribuía ópio para todos, temperado com açafrão, canela e cravo. Sydenham era modesto, impassível, distante, compassivamente prestando contas a Deus por seus pacientes. Fora um dos capitães da cavalaria de Cromwell e tinha uma das admiráveis qualidades de Cromwell, a de farejar a merda no vento da história. Depois de Sydenham, a política externa da Grã-Bretanha estabeleceu oficialmente a gota com o Tratado Methuen, de 1703. O objetivo era atrair os portugueses para fora da França, estabelecendo um imposto de 7 libras por 253 galões de vinho do Porto contra 55 libras por 253 galões de clarete. Os cavaleiros ingleses podiam agora tomar garrafadas de vinho do Porto à noite, uma vez que não tinham nada para fazer depois de ler o último volume de Pamela, exceto conversar à mesa do jantar até desaparecerem debaixo dela. Com a louvável igualdade social da nossa era, a gota agora é acessível a 6 entre 1.000 britânicos. O Tratado de Methuen foi anulado em 1835.